De 1 a 10, diz assim: lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, à terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Amém? Sabe que este capítulo 2 de Jonas é como se fosse um salmo, né? Se você ler alguns salmos no livro dos Salmos, você vai perceber semelhanças. Quem escreveu, e como eu já disse, eu não sei se foi o próprio Jonas que escreveu, mas quem escreve transforma a oração num salmo, né, que se assemelha muito a outros salmos conhecidos já. Na verdade, nós deveríamos ter lido junto o verso 17 do capítulo 1, só para a gente entender a sequência, para fazer sentido o capítulo 2. O versículo 17 do capítulo 1 diz assim: então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Entenda que o grande peixe era salvação para Jonas e não condenação. É um problema que nós temos, porque assim, a gente tem uma consciência de um Deus punitivo, que a tendência nossa é achar que tudo em Jonas, no livro de Jonas, é para punir Jonas. Mas entenda que na perspectiva do livro, quando você lê o capítulo 1, Jonas pediu que lançasse ele ao mar. E quem pede para ser lançado ao mar, e se você lê o capítulo 2, a descrição de como ele estava caindo, como as algas se enrolaram na cabeça, como que ele foi afundando. Na verdade, assim, o que Jonas fez era um suicídio, né? Na linguagem de hoje é um suicídio. Me lança no mar. Ele não tinha perspectiva de sair do mar vivo. Ele pensou assim: eu prefiro morrer do que obedecer o que Deus quer. Já que tudo se lascou, já que eu fiz o que Deus não queria, e agora eu estou aqui no meio do mar, me lança no mar, e o mar vai se acalmar. Mas ele se lançou, não pensando que alguma coisa nova iria acontecer. Ele lançou pensando: eu vou morrer. E ele diz aqui no salmo escrito, né, a oração dele, que ele chegou à beira da morte, né? Ele pensava que ia morrer mesmo. Então vem um grande peixe, e esse grande peixe é a salvação de Deus para ele, não é mais uma punição, é Deus salvando Jonas da morte, e ajudando Jonas a obedecer de novo.
Como disse o reverendo Augusto Nicodemos, com Jonas num barco, tudo vai mal. Eu acho que ele fala isso fazendo um contraponto àquela musiquinha, né, que diz que com Jesus no barco tudo vai bem. Mas com Jonas no barco, tudo vai mal. E aí então ele é lançado ao mar. E vem então esse grande peixe para salvá-lo, né, a mando de Deus, debaixo do comando de Deus. Mas perceba como que Jonas ele foi descendo. Diz que da onde ele estava, que Deus falou com ele, ele desce até a cidade de Jope, no litoral, né, para pegar esse navio. Aí diz que ele desceu ao navio, desceu ao porão do navio, desceu ao fundo do mar. O livro tem essa ideia de mostrar que quando nós desobedecemos a Deus, a gente só vai caindo, caindo, caindo. E ele só não desce mais, porque ele poderia descer ao mais profundo da vida humana, que é a sepultura, é a morte. Chamada aí no texto de terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Não é? Jonas diz que quase chegou lá, a essa terra cujas trancas me aprisionam para sempre. Ele quase chegou à morte, de tanto que ele foi descendo, descendo, descendo. O que eu acho curioso no livro de Jonas é que a história da convocação, a história da chamada dele, e essa saga que a gente chama, né, da desobediência dele, se torna mais importante que a profecia. A profecia era simples. Ele tinha que ir lá e pregar em Nínive. Mas ele desobedece tanto que a história dele se torna mais importante do que a própria profecia. Agora, por que ele faz isso? A gente precisa entender. Jonas é o único profeta do Antigo Testamento que é chamado para pregar numa terra que não era a terra de Deus. Do que nós temos registro, todos os profetas são convocados para pregar ou em Israel ou em Judá, no tempo do reino dividido. Mas Jonas é chamado para pregar em Nínive. Nínive é a Assíria, pior que isso. Os assírios eram inimigos de Israel. Se a gente não entender isto, nós não vamos entender a profundidade do livro. É um homem sendo chamado como outros nunca foram chamados. Ele é chamado para sair dos limites de Israel e pregar para um povo rebelde, um povo que o próprio texto vai dizer que a maldade chegou até a Deus, um povo cruel e um povo que é inimigo do povo de Deus. E ele é chamado para pregar a essa gente, a esse povo. Capítulo 1 de Jonas, o cenário é um navio, ele está dentro de um navio, um porão de um navio, depois é lançado do navio. O capítulo 2, o cenário é o interior de um grande peixe, que não deve ser a baleia, né? A gente costuma ver nas ilustrações, né, uma baleia desenhada e engolindo Jonas, né? Ou nas histórias para crianças, né, se conta dizendo assim, porque a baleia engoliu Jonas. Já é sabido que a baleia não podia ter engolido Jonas, porque a baleia, apesar de ser um animal gigantesco, a garganta da baleia diz que passa apenas uma bola de tênis. Então ela jamais poderia ter engolido o Jonas sem triturar o Jonas, né? Mas ele está vivo lá dentro. Há muitos anos atrás, eu tive acesso a uma informação de uma revista que naquela região do Mediterrâneo, eu não sei se havia ou se há, até porque eu nem fui pesquisar isso na internet agora atualmente, mas um animal chamado tubarão-baleia, que esse tubarão-baleia sim é um animal de grande porte, e ele tem a capacidade de engolir um ser humano, e o ser humano fica lá dentro dele, sem ser triturado, não é? Porque a garganta dele é suficiente para passar um ser humano. Mas enfim, o fato é que surgiu um peixe que engoliu o Jonas, conforme diz o texto, e agora ele está vivo dentro do peixe, e ele está orando a Deus. Curiosamente também, quando ele está no porão do navio, alguém chega para ele e diz assim, clame ao seu Deus. Ao que tudo indica, ele não clamou, ele não orou. Mas agora, dentro do peixe, ele ora a Deus, ele clama a Deus, e melhor que isso, Deus ouviu a sua oração e respondeu a oração, porque ao final diz que o peixe vai vomitá-lo em terra firme, provavelmente em Jope de novo, né? Ele volta de onde ele começou, não foi Nínive. Nínive não tem acesso por mar, né? Na verdade ele foi
engolido no Mediterrâneo e deve ter voltado a Jope novamente. Fala, volta, vai obedecer o que eu estou te mandando, né? Vai fazer, segue o caminho em direção a Nínive, para onde ele tinha que ir. Agora, me chama a atenção também o fato de que Deus ouviu a oração de Jonas no pior momento da vida dele. Essa vida que a gente tem de pastor, a gente fica ouvindo coisas das pessoas, né? Mas tem gente que diz assim, pastor, eu não acho justo, que quando eu estava bem, eu não buscava a Deus. Agora que eu estou mal, que a minha empresa faliu, agora que meu casamento acabou, agora que eu estou na cama de um hospital, agora sim que já se foi todas as esperanças, agora eu vou buscar a Deus? Agora que eu vou clamar a Deus? Eu não acho correto isso. Eu acho interessante que quando a gente fala assim, a gente está querendo ser melhor que Deus, sabia? Porque Deus não vê problema nisso. Diz que da barriga do peixe, Jonas clamou ao Senhor. E Deus ouviu. Porque Deus não vê problema nisso. Porque muitas vezes é Deus que traz o peixe. É Deus que traz a tempestade. É Deus que te conduz àquele momento. Então Deus não está olhando para isso, dizendo assim, revela a convicção da ação de Deus. Veja, versículos de 1 a 3, dizem assim, lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele diz, em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Nos momentos mais difíceis, nós precisamos recuperar a convicção das ações de Deus. Como que Deus está agindo na nossa vida antes de nós chegarmos aonde nós chegamos. O que Jonas está fazendo é olhar para trás e dizer assim, foi Deus que me trouxe aqui, foi Deus que fez tudo isso comigo. Veja as afirmações que ele faz. Jogaste-me nas profundezas. Espera aí. Como assim, jogaste-me? Não foram os marinheiros que jogaram? Não foi ele que pediu para ser jogado? Mas agora, no momento de reflexão, Jonas está dizendo, foi o Deus que jogou. Isso foi providência de Deus. Deus me jogou nas profundezas dos mares, né? Depois ele vai dizer, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. As ondas e as vagas são ondas e vagas de Deus. O mar é de Deus, o mar de Deus está me engolindo. O mar de Deus está me fazendo girar para cair lá no fundo. Mas Jonas olha e diz, isso aqui é a ação de Deus. É bom nos momentos que nós passamos por aflições, a gente olhar para trás e ter essa convicção, Deus me trouxe até aqui. Deus está me deixando de mãos vazias, Deus está me tirando tudo. Mas é Deus que está fazendo isso. Deus está me conduzindo para um lugar aonde eu vou reconhecê-lo, onde eu vou conhecê-lo de novo, onde eu vou conhecê-lo melhor. Mesma coisa que Deus fez com Jó, não é? Deus vai tirando, e no final ele diz, agora eu te conheço de verdade, eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos estão te vendo. Jonas está acontecendo a mesma coisa. Ele está olhando para trás, está reconhecendo que Deus estava por trás de tudo. O Senhor me jogou no mar. São as ondas de Deus que estão fazendo me revirar dentro, como um turbilhão dentro do mar. É Deus que está fazendo isso comigo. Às vezes a gente precisa parar de dizer que são os marinheiros que nos lançaram no mar, não é? A nossa tendência como seres humanos é achar culpados sempre. É sempre olhar e dizer assim, eu estou assim porque não sei quem não me pagou, eu estou assim porque minha mulher não soube me valorizar, eu sou assim porque o meu marido era um traste, né? A gente vai arrumando desculpas. Mas o mais saudável é olhar para trás e dizer assim, Deus me trouxe até aqui. Usou o traste do meu marido, usou o cara que não me pagou, né? Mas tudo acaba sendo gente de Deus, gente que Deus usa para nos trazer a algum lugar. É muito mais saudável ter essa convicção das ações de Deus. Jonas estava dentro do peixe, refletindo nisso. Deus me trouxe até aqui. Deus me trouxe. Usando outros mecanismos, mas Deus me trouxe até aqui. A segunda coisa que a oração de Jonas revela
é a consciência da sua real situação. Versículos de 4 a 6, ele diz assim: eu disse, fui expulso da tua presença. Os momentos mais difíceis da vida nós precisamos admitir, nós precisamos estar conscientes de que o que está acontecendo de mais grave na nossa vida é que nós somos lançados da presença de Deus. Este é o ponto mais grave. Quando eu sinto que Deus não está mais perto de mim. A semelhança do que Adão experimenta no jardim do Éden, Jonas experimenta aqui. Fui expulso do jardim de Deus. Eu estava lá, na presença dEle. A gente podia conversar toda a viração do dia. Agora Ele me expulsou do seu jardim. E Jonas agora ele tem uma consciência. Quando eu resolvi não fazer o que Deus queria, achando que era só uma brincadeira, era só uma desobediência, era só um passo fora da vontade de Deus. Na verdade, eu fui expulso da presença dEle. E longe de Deus, ele só vai afundando, afundando. Ele diz que ele está envolvido por águas agitadas. Ele está cercado pelo grande mar. Ele diz que as algas marinhas se enrolaram na cabeça dele, né? Não sei se você tem medo de água, se você já foi afundado em água alguma vez, já quase se afogou alguma vez. Mas é um desespero muito grande. Quando você está num lugar que você não sabe como que você sai dali. E água é um negócio mortal, né? Você começa a engolir água, você não sabe o que fazer, no mar agitado. E agora diz que essas algas pesam a cabeça dele, de modo que ele não consegue nadar para cima, ele só vai indo para baixo. Mas ele coloca tudo isso num contexto de expulsão da presença de Deus. Eu fui expulso da presença de Deus. E aí tudo isso está acontecendo comigo, né? Qual é a sua real situação? Não é aquela que você mostra nas redes sociais, né? Porque nas redes sociais tudo parece tudo muito bonito, né? Dá até para colocar filtro agora. Porque você põe uma foto lá, mas você dá uma filtrada nela para ficar mais bonitinha, né? Mas qual é a sua vida real? Às vezes, nas redes sociais, você aparenta ser alguém espetacular. Mas na vida real, está expulso da presença de Deus. Meu desejo é que nesta manhã você possa testemunhar, como Jonas testemunha: Deus trouxe a minha vida de volta da cova. Porque Jonas chegou quase lá. Ele diz: Deus trouxe a minha vida de volta. Eu já não pensava em viver mais. E Deus me salvou. Ele está esboçando a sua consciência da sua real situação. Olha aonde eu cheguei e Deus me salvou. O grande problema nosso não são as circunstâncias difíceis que nós enfrentamos. O pior problema é se essas circunstâncias revelam que nós estamos expulsos da presença de Deus. Precisamos voltar para lá. Voltar para o jardim, voltar para a presença dEle, para que possamos usufruir da direção, do cuidado, da proteção que só Deus pode nos dar. Em terceiro e último lugar, essa oração de Jonas revela a confirmação da sua fé. Jonas diz: quando a minha vida já se apagava, como se fosse uma vela, sabe? Quando ela já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Jonas está declarando que quando a sua vida já estava quase no fim, ele pensou assim: por que não clamar a Deus? Por que não pedir ajuda dele? E diz que ele clamou ao Senhor, e Deus ouviu, porque a oração dele subiu ao templo de Deus, subiu até os céus, ao lugar onde Deus está, não é? Confirmou a fé dele num Deus misericordioso. Olha o que ele diz: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Essa é minha fé. Minha fé não é em ídolos inúteis. A minha fé é num Deus que tem misericórdia.
ele ainda entendeu que Deus é merecedor de gratidão, ainda que seja à custa de sacrifício do ser humano. Ele diz que Deus merece gratidão, com um cântico de gratidão vou oferecer sacrifício a ti. Ele ainda diz: o que eu prometi, eu vou cumprir totalmente. É aqui que ele está dizendo assim: olha, eu vou voltar atrás, a decisão que eu tomei. Por isso que ele é vomitado em terra, e ele vai obedecer agora. Porque agora ele está dizendo: Deus, eu estou confirmando a minha fé. Um Deus que é misericordioso, que salvou a minha vida, um Deus que merece o meu sacrifício. E aí tem a coisa mais importante, que na verdade é o tema do livro como um todo: a salvação pertence ao Senhor. Jonas entendeu isso, e você precisa entender isso também. A salvação pertence ao Senhor. Deus salva quem Ele quiser. E Jonas estava questionando isso. O Senhor não pode salvar os ninivitas. E Deus está dizendo: você precisa aprender. Eu salvo quem eu quiser. Quem eu quiser. Já falei aqui outras vezes, mas repito: quando eu estou em velório, eu prefiro falar de morte do que falar do morto. Porque Deus salva quem Ele quiser. Eu posso estar no velório de um espírita, mas eu não sei o que aconteceu. Pode ser que na hora da morte, aquela pessoa clamou pela misericórdia de Deus, e Deus vai salvar. E eu não sei. Eu sei que está sendo gravado, o pessoal vai ouvir na internet. Eu não sou universalista. Eu não acho assim que Deus salva todo mundo de qualquer jeito. Mas o que eu estou dizendo é que a salvação pertence ao Senhor. Deus salva quem Ele quiser. Quantos amigos, parentes do ladrão da cruz viram aquela cena, ouviram o que Jesus falou para ele? Mas ele foi salvo. Deus salva quem Ele quiser. Então, quando você estiver num velório, não fica olhando lá para o morto e falando assim: ah, coitado, esse deve estar queimando no fogo do inferno já. Não sei. Eu não sei. O que eu sei é que a salvação pertence ao Senhor. E Deus salva quem Ele quiser. Pode ser que no capotar do carro, a pessoa clamou a Deus, lembrou de coisas que ela já ouviu, pediu pela misericórdia de Deus, e Deus a salvou. Porque a salvação vem do Senhor, não vem de mim, não vem de você. Ah, mas ela nunca fez uma oração comigo ali. Mas de quem a salvação é tua? É a tua oração que salva? A salvação pertence ao Senhor. Jonas está confirmando a sua fé. E nós precisamos confirmar esse tipo de fé. Crer que a salvação pertence ao Senhor. Deus salva quem Ele quiser, até quem você não quer. Deus salva. Deus queria salvar os ninivitas, que Jonas não queria. Nós vamos depois ver os capítulos 3 e 4. Você vai ver como que Jonas fica aborrecido, porque ele vai dizer assim: eu sabia, eu conhecia o Senhor, que eu falei para esse povo, o povo se arrependeu, o Senhor teve misericórdia deles, e eu não queria que acontecesse isso, né? A salvação pertence ao Senhor. Ele salva quem Ele quiser. Talvez você esteja aqui nessa manhã se sentindo na barriga do peixe, mas clame. De onde você está? Clame. Peça a Deus, fale com Deus. Deus vai te ouvir. Busque ao Senhor nessa manhã. Deus, eu estou me sentindo tragado por um grande peixe, quase à beira da morte. Não sei o que fazer com a vida, não sei o que fazer com o meu trabalho mais, não sei o que fazer com a minha família, eu não sei mais o que fazer com a minha saúde. Mas clame ao Senhor, de lá Ele vai te ouvir. E faça dessa oração um momento de você
poder contemplar o que Deus está fazendo até aqui. O momento de você ter consciência de qual é a sua real situação. E o momento de confirmar a sua fé nele, de se entregar, de descansar, de dizer: Deus, se o Senhor me salvou por esse grande peixe, me leva aonde o Senhor quiser. E o capítulo 2 vai terminar assim, dizendo que o peixe vomitou o Jonas em terra firme, né? E me parece que as palavras são propositais, né? Vomitou mesmo. Dá a impressão que o Jonas era tão intragável que o peixe sentiu mal, né? E foi lá e vomitou. Mas isso nos lembra o que diz lá em Apocalipse, né? Que Deus está a ponto de vomitar-nos da sua boca. Porque nós não somos nem quentes, nem frios, mas somos mornos. E aqui está dizendo que o peixe, Deus fez o peixe vomitar o Jonas em terra firme, para que ele entendesse que Deus o levou até ali, e agora você foi vomitado aqui, para que daqui por diante você me obedeça agora, e tenha um novo começo de obediência na minha presença. Amém? Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, e te rogamos, ó Deus, que aquilo que nós ouvimos aqui, essa oração, esse salmo de Jonas, que isso, ó Deus, toque o nosso coração, nos incomode de tal maneira, que possamos buscar mudar o nosso relacionamento com o Senhor. Muitas vezes estamos vivendo uma vida comum, com os nossos afazeres, mas na verdade já fomos expulsos da tua presença. Queremos, ó Deus, mais uma vez, experimentar a tua vontade, gozar da tua presença e sermos pessoas abençoadas, que vão abençoar outras também. Obrigado, ó Deus, pela manhã deste dia, que a tua palavra em nós faça diferença e nos transforme. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.